Oi galera, professor Adilson, Biologia, 9º ano. Dando continuidade ao nosso assunto, composição orgânica da célula, vamos tratar agora sobre as proteínas. Então, proteínas são macromoléculas, são moléculas grandes e elas representam o composto orgânico mais abundante no interior da célula. Lembre os senhores que o composto mais abundante é a água, porém a água é um composto inorgânico. Dentre os compostos orgânicos, as proteínas representam o composto mais abundante, o que existe em maior quantidade. Quando se trata de proteínas, se fala em unidades constituintes. Todas as proteínas são constituídas por unidades chamadas de aminoácidos. Os aminoácidos, eles são representados, segundo o esquema aqui embaixo, por um carbono central, e esse carbono central, ele apresenta 4 ligações. O carbono, por ser um elemento tetravalente, ele é capaz de fazer 4 ligações. Uma das ligações é exatamente o composto COOH, ácido carboxílico. Uma outra ligação, o composto NH2, composto amina, NHH. Um radical hidrogênio e um radical R. Vale salientar, conhecemos na natureza cerca de 20 aminoácidos diferentes. A natureza é composta por 20 tipos de aminoácidos diferentes. Em todos eles, a gente encontra o radical carboxílico, o radical ácido, o radical hidrogênio e o radical amina. Qual é o radical que vai servir para diferenciar um aminoácido do outro? É exatamente o radical R. Cada vez que R muda, o aminoácido passa a ser diferente. Os aminoácidos podem se classificar, a grosso modo, em 2 tipos. São eles os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Naturais são aqueles aminoácidos que são produzidos pelo organismo. E uma vez produzido pelo organismo, eles são chamados de dispensáveis, ou são considerados dispensáveis. Aquilo que a gente produz, a gente pode dispensar. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não produz. E por não produzir, eles são chamados de indispensáveis. Se eu produzo, eu não preciso. Se eu não produzo, eu preciso. Todos os aminoácidos essenciais ou indispensáveis, eles são adquiridos por nós na alimentação, especificamente à base de carnes. As proteínas que a gente necessita são, via de regra, encontradas nas carnes ou em leites ou derivados. Obviamente se encontra também proteínas em vegetais, mas os aminoácidos essenciais, os aminoácidos indispensáveis, são comumente encontrados em carnes ou derivados de leite. Nós temos na natureza cerca de 20 aminoácidos, já comentamos sobre isso. Desses 20, 11 aminoácidos são considerados naturais e 9 aminoácidos são considerados essenciais. As proteínas, por serem compostos abundantes no organismo, apresentam também diversas funções. Dentre elas, podemos citar as funções estruturais, quando as proteínas fazem parte da composição do organismo, como exemplo, as proteínas de actina e miosina, proteínas que formam o músculo com capacidade de contração e relaxamento. Então, elas são estruturais com capacidade também de locomoção. Nós temos proteínas nutritivas que servem de alimento, como exemplo, a albumina, encontrado na clara do ovo. Nós encontramos proteínas com função hormonal, os hormônios que participam da regulação das funções orgânicas, como, por exemplo, o hormônio STH, o hormônio somatotrófico ou hormônio do crescimento.
Nós temos proteínas com funções de defesa, são as funções que atuam como defesa orgânica no organismo, os anticorpos. E, por último, proteínas com função enzimática, cujas enzimas são proteínas que têm a função catalisadora no organismo. As proteínas classificam-se, a grosso modo, em dois grandes grupos. São eles proteínas simples e proteínas conjugadas. Proteína simples é aquela constituída exclusivamente por aminoácidos. E proteínas conjugadas apresentam, além dos aminoácidos, um grupo prostético, que é exatamente o radical não proteico. Como, por exemplo, nós temos as glicoproteínas e temos as lipoproteínas. Dando continuidade ao assunto proteínas, falaremos agora sobre ligações peptídicas. Então, vê só. A proteína, ela é uma macromolécula formada por uma associação de aminoácidos. Aqui no quadro temos um aminoácido, aqui do lado temos outro aminoácido e entre eles aparece uma ligação chamada de ligação peptídica. Observe, os senhores, que a extremidade do aminoácido é formada pelo radical amina, NH2, e que a outra extremidade é formada pelo outro aminoácido, é formada pelo radical ácido, ácido carboxílico. Então eu tenho amina e ácido. A ligação peptídica, ela ocorre sempre entre o carbono do radical ácido com o nitrogênio do radical amina. Obviamente com a saída de uma molécula de água. Observe, os senhores, que na ligação amina, no radical amina, eu tenho aqui um hidrogênio e que no radical ácido eu tenho aqui uma hidroxila. Então a hidroxila de um radical sai, o hidrogênio do radical amina sai e o carbono do radical ácido se liga com o nitrogênio do radical amina. Toda ligação peptídica, ela ocorre por perda de água. Na hora que a gente coloca água, a gente hidrata a ligação se quebra e os aminoácidos se separam. Então, vamos lembrar que a ligação peptídica ocorre por desidratação e ocorre entre o carbono do radical ácido com o nitrogênio do radical amina. As proteínas passam por estruturas e eu tenho 4 estruturas básicas. As proteínas podem se apresentar de forma primária, secundária, terciária, quaternária. Em sua estrutura primária, os aminoácidos obedecem uma sequência linear. Então, a sequência linear de aminoácidos caracteriza a proteína em sua estrutura primária. Na hora que as proteínas sofrem a formação de uma hélice helicoidal, ela deixa de ser primária e passa a se apresentar em sua estrutura secundária. A proteína terciária, ela aparece com ligações lineares e ligações globulares. Então, a proteína terciária se encontra de forma globular. E quando você tem uma associação de proteínas globulares, nós temos a proteína em sua estrutura quaternária. Vamos relembrar. A proteína, em sua estrutura primária, segue uma sequência linear de aminoácidos. Em sua estrutura secundária, obedece à hélice helicoidal. Em seu aspecto tridimensional, ela pode ser globular ou pode ser multiglobular. No sentido globular, ela está na sua forma terciária e multiglobular em sua forma quaternária. É bom lembrar que a proteína, ela tem um papel de acordo com a sua forma estrutural. Cada vez que a proteína apresenta uma forma, ela tem uma função específica. Na hora que a forma estrutural sofre alteração, ela deixa de funcionar. E isso é chamado de desnaturação proteica.
O que seria a desnaturação proteica? Perda da forma estrutural, ocasionando perda de função. As proteínas, foi dito anteriormente, que dentre outras apresentam funções enzimáticas. E as enzimas apresentam propriedades específicas. Dentre elas, podemos citar especificidade de substrato. A gente sabe que as enzimas atuam sobre substratos específicos. E essa especificidade é exatamente em função da forma estrutural. A gente sabe que para cada substância que o corpo ingere, é necessário que se tenha uma enzima específica. Daí algumas pessoas terem, por exemplo, intolerância à lactose. Por quê? Porque nessa pessoa não existe uma enzima encarregada da digestão da lactose, que seria exatamente a lactase. E lactase, ela é específica na digestão da lactose. Então, especificidade de substrato significa dizer que cada enzima só reage a um substrato específico. Dependência de pH. pH é uma escala que vai de 0 a 14, onde o ponto neutro da escala é o ponto 7. Qualquer valor que tiver abaixo de 7, de 6,9 a 0, seria um pH ácido, e de 7,1 a 14, pH alcalino, básico. Então, cada enzima ela vai ter uma especificidade de pH. Enzimas com pH 2 só teria seu potencial de ação máximo se o pH for 2. Então, se o pH diminuir ou aumentar, a enzima perde eficiência no seu trabalho digestivo. Da mesma forma, a enzima também tem dependência de temperatura. Para se ter uma ideia, no corpo humano, as reações químicas acontecem em uma temperatura por volta de 36,5 graus. Aquém desse valor, as nossas enzimas trabalham mais vagarosamente. Além desse valor, também trabalham mais vagarosamente, podendo sofrer com excesso de calor o processo de desnaturação proteica deixar de funcionar. Ok? E por último, as enzimas seguem obrigatoriamente ou rigorosamente um processo de concentração de substrato. Quanto mais substrato se oferece à enzima, maior a sua atividade. Quanto menos substrato, menos atividade, em decorrência exatamente da ligação enzima-substrato. Só que chega um ponto que as enzimas sofrem saturação. Quando é que uma enzima se satura? É quando a concentração de substrato é muito maior do que a disponibilidade de enzimas. Quando acontece a saturação enzimática, a reação enzimática se mantém estável, mesmo que tenha substrato em excesso, necessitando de ser digerido. Ok, pessoal? Essa foi a nossa explicação sobre proteínas. Até a próxima.